abra sua Bíblia e vamos fazer uma rápida leitura aqui na palavra do Senhor, lá no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, onde nós estaremos lendo a partir do versículo de número 24. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e se sentiu curada, e sentiu no seu corpo estar curada daquele flagelo. Amém, queridos? Olha que palavra maravilhosa, né? Nós sempre temos tido aqui na nossa programação, nós sempre temos tido a responsabilidade e o dever de trazer uma palavra sempre edificante, uma palavra que possa contribuir com a vida das pessoas de uma forma geral. Aqui e acolá a gente traz um tema do dia a dia, um tema de repercussão, às vezes até polêmico, mas hoje Deus falou no meu coração para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra especial, porque com certeza os dias são maus. O próprio Jesus Cristo disse: basta a cada dia o seu mal. Ou seja, parece que todo dia tem um mal que se levanta. Parece que todo dia tem alguma coisa negativa que pode acontecer, ou que acontece, né? Vamos compreender a história dessa mulher e entender aqui uma lição para a nossa vida na manhã de hoje. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para você nesta manhã, através dessa porção que nós acabamos de ler. O texto ele fala de uma situação onde Jesus ia para a casa de Jairo. Ele ia atender Jairo numa petição. Jairo estava aflito, estava desesperado, um problema muito sério se levantou dentro de sua casa, uma enfermidade daquelas que quando chegam, né, a enfermidade quando chega que quer levar, né, tudo, que quer não levar apenas a paz, o sossego, mas quer levar a vida. E Jesus estava ali naquele caminho, né? A vida, que é o próprio Cristo, caminhando para se encontrar com aquela possível situação de morte que estava para acontecer. Então, queridos, às vezes acontecem situações assim em nossas vidas. Às vezes somos, né, convocados, né, nem convidados, né? Nós somos convocados a estar vivendo um momento de turbulência, um momento de dor, um momento de aflição. Se fosse uma opção, nenhum de nós queria. Mas o fato é que, por vezes, nós somos levados mesmo para o deserto, nós somos levados mesmo para ser, muitas das vezes, colocados em prova ou à prova. E em muitas circunstâncias outras, às vezes somos apenas alfinetados pelo diabo, que muitas das vezes se levanta para trazer turbulência à nossa vida, que muitas das vezes está tão bem, mas não agrada a ele o fato de muitas das vezes estarmos bem. Então, queridos, essa mulher aqui do texto, ela foi alcançada por um milagre de Jesus, muito singular, mas existem alguns aspectos aqui dentro dessa cena que nos levam a pensar, a refletir, né? Ou seja, Jesus estava indo para uma outra direção, com um outro objetivo, e no caminho se depara com esta mulher. Esta mulher que a Bíblia não diz o nome, que os historiadores obviamente não sabem o nome, mas que entrou para a história como sendo uma mulher de grande fé, uma mulher de fé, uma mulher possivelmente de nenhuma posse mais, ou seja, uma mulher que não tinha nada mais de valor nesta vida a não ser a sua fé. Até aquela vida pequena que ela tinha,
né, estava ali posta em xeque, porque debilitada, sofrida, 12 anos sofrendo de hemorragia. Não é fácil, né? Essa mulher nos chama a atenção por isso. O texto deixa claro de que ela era uma pessoa de posses. Ela teve um momento em sua vida que ela tinha condição financeira, que ela tinha recursos. A Bíblia diz que ela gastou tudo tentando se aliviar dessa enfermidade, procurando na medicina, procurando, quem sabe, numa medicina alternativa, enfim. Ela gastou todo o seu dinheiro, todos os seus bens, tentando ficar livre daquele problema de saúde. Mas nada ela conseguiu. Ela não conseguiu se livrar daquela enfermidade. Ela perdeu, vamos dizer assim, entre aspas, tudo o que tinha. Por que, entre aspas? Porque ela não perdeu a fé. Era uma mulher de fé. Então essa mulher, estando de posse da fé, ela faz uma ação ousada. Ela, muitas das vezes, diferente de nós, que muitas das vezes dizemos, né? Teoricamente que temos fé, mas às vezes nós não ousamos. Às vezes nós não temos a ousadia de ir atrás, a ousadia de muitas das vezes dar um passo, né? De avançar na busca daquilo que a gente está pleiteando. Esta mulher não. Esta mulher, quando viu Jesus se aproximar com aquela grande multidão, talvez no seu coração anteriormente, ela, quando soube que Jesus ia passar por ali, talvez ela planejou, quem sabe, uma oportunidade de estar com Jesus ali, uma oportunidade de conversar com ele. Quem sabe até ela planejou alguma coisa do tipo, né? Quem sabe um momento especial para ela abrir seu coração para Jesus. Mas quando ela viu Jesus chegando com aquela multidão, ela buscou logo uma situação que eu chamo de uma situação alternativa. Ela disse, imediatamente ela compreendeu que não ia dar para falar com ele, que não ia poder ter um momento particular com ele, porque a multidão, diz o texto, que comprimia Jesus. Ou seja, Jesus vinha apertado ali no meio daquela grande multidão. Mas sabe o que foi que ela colocou no coração? Ela disse, eu vou pelo menos tocar na pontinha do vestido dele, na ponta da roupa dele, na orla do manto. Ora, se eu pelo menos conseguir tocar na pontinha da roupa deste homem chamado Jesus, eu vou ficar curada. Olha só, isso não é de chamar a atenção? É ou não é uma coisa que nos chama a atenção, que nos impressiona? São situações como essa que faz toda a diferença. Situações assim que fazem toda a diferença na vida das pessoas. Então, queridos, essa mulher, ela teve uma fé muito especial, uma fé muito amadurecida para uma pessoa que não tinha experiência com Jesus. Ontem eu falava aos meus amados irmãos ali na Igreja Batista sobre isso. Nós temos a fé em Cristo e temos já, cada um de nós, muitas experiências com Jesus. Experiências, alguns de milagres alcançados. Com certeza todos, né, tiveram uma experiência de muitas bênçãos já alcançadas. E todos nós vivemos já a maior experiência de todas, que é a experiência da própria salvação. Então nós somos pessoas experimentados em Cristo. Nós dizemos que temos fé em Cristo, é algo que é uma expressão de fé, mas é algo também que é uma expressão também empírica, porque nós vemos isso dia a dia. Eu podia até dizer, isso é uma prova científica, né? Que nós devemos continuar crendo em Cristo, porque nós vemos dia a dia, no laboratório da vida, a presença de Deus agindo em nosso benefício. A história dessa mulher, ela se torna singular e nos chama a atenção nesta manhã, porque diz a Bíblia que ela só conhecia a fama de Jesus. Ela não conhecia Jesus pessoalmente. Ela não tinha recebido nenhum benefício de Jesus até então. Você está entendendo? Então ela conhecia a fama,
ela conhecia algo que contaram a respeito de Jesus, e isso só, associado à sua grande necessidade, fez com que ela tivesse uma fé especial. Quem é Jesus para você? O que passaram de Jesus para você? O que é que você sabe sobre Jesus? Talvez você diga, pastor, eu sei muito pouco de Jesus. A questão é, aquela mulher, ela sabia muito a respeito de Jesus? Não, ela não sabia muito a respeito de Jesus. Ela também sabia pouco. Ela conhecia apenas a fama de Jesus. Mas ela tinha fé e ela tinha necessidade. Você está entendendo o mistério? A palavra de Deus diz lá em Filipenses que Deus em Cristo Jesus suprirá cada uma das nossas necessidades. Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo, ele não é apenas o mediador para a nossa salvação. Você sabia disso? Cristo, quando veio ao mundo, ele veio para salvar os pecadores. Alguns irmãos pecam por pregar apenas a salvação. A salvação da nossa alma é o bem mais precioso que nós temos. Deve ser o tesouro maior a ser buscado. Você que ainda não tem convicção da sua salvação, busque-a, corra, clame, suplique, até ter esta convicção. Mas enquanto estamos aqui, irmãos, enquanto estamos nessa vida, nós somos acometidos de muitas necessidades. Nós somos chamados a viver experiências conflituosas, experiências tempestuosas. Nós somos deparados com situações calamitosas, com verdadeiros fracassos, flagelos, situações às vezes de pura miséria. Não digo todos. Todos não vão experimentar situações tão drásticas, tão profundas, tão calamitosas, mas a grande maioria, principalmente aqui no Brasil. O Brasil, não se engane, o Brasil é um país de terceiro mundo, tentando manter-se na posição, mas podendo cair de posição a qualquer instante. Mas entendam, queridos, Jesus também é o meio, Jesus também é o mediador, Jesus também é o caminho para que aquelas necessidades mais profundas, mais íntimas, aquelas necessidades mais até grandiosas, urgentes, emergenciais na sua vida, Ele é também o meio pelo qual você pode também se recuperar, encontrar a solução, o refúgio e a fortaleza. O socorro bem presente na hora da angústia. Eu afirmo para você nesta manhã, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o refúgio bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso socorro. Para você entender um pouquinho aquilo que eu estou falando nesta manhã. Na hora do aperto, muita gente hoje em dia, corre para o hospital, corre para a polícia, corre para o vizinho, ou seja, são muitas circunstâncias que levam as pessoas a necessitar por ajuda, mas são raras aquelas que, diante de uma dificuldade, põem o seu joelho no chão e colocam essa dificuldade primeiramente nos pés de Jesus. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender isto. Essa mulher, apenas conhecendo a fama de Jesus, ela parece que já sabia de tudo. Jesus nunca tinha dito para ela, ela nunca tinha ouvido Jesus dizer aquilo que nós já ouvimos e já sabemos, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aquela mulher nunca tinha ouvido essa palavra de Jesus, não. Mas ela já estava ali, sobrecarregada. Ela já estava ali, indignada, insatisfeita com aqueles 12 anos de enfermidade. Você sabe o que são 12 anos convivendo com uma enfermidade crônica, aonde os médicos, por onde você passa, dizem apenas assim, não tem jeito. Na medicina, nós não encontramos solução para o teu caso.
alguns médicos, né, às vezes dizem assim: olha, vá para casa, vá morrer em paz em casa. Né? Eu quero dizer para você nesta manhã que você só deve aceitar o não e o sim de Jesus. Mas, pastor, isso não é muito radical, não? Isso não pode nos trazer algumas complicações, não? Complicação alguma. Eu não estou dizendo para você aqui não acreditar na medicina. Eu não estou dizendo para você aqui que você não deve correr atrás, fazer a sua parte. Você deve fazer a sua parte. Você deve correr atrás. Você deve bater na porta de todos os médicos que você puder. Você pode correr atrás, inclusive, daqueles que são especialistas em determinadas áreas. Mas quando eles disserem não, quando eles disserem não tem solução, não tem jeito, ainda assim, há esperança para você. Ainda assim, há esperança para você. Agora você precisa, pelo menos, aprender algumas lições aqui com esta mulher. Esta mulher que eu não posso nem lhe dizer o nome dela, porque a Bíblia não revela. Mas não precisa. Você não precisa saber o nome dela. Basta você saber em nome de quem ela foi abençoada. E ela foi abençoada em nome de Jesus. O que mudou a história daquela mulher não foi a convicção que ela tinha de que era enferma, de que estava enferma. Não foi a resignação apenas do seu sofrimento, mas foi a fé. Perdão, querido, deixa eu tomar um pouquinho d'água. A história daquela mulher muda quando ela ouve falar de Jesus. A história daquela mulher muda quando ela também toma posse daquela vitória. Ela já no íntimo do seu ser, já no íntimo do seu coração, ela atribuiu a sua vitória, ela decretou a sua vitória no íntimo do seu coração. Ela disse: se eu tão somente tocar na pontinha da roupa deste homem, eu vou ficar curada. Eu vou ficar livre desse mal. Isso ela disse sem estar perto de Jesus. Isso ela disse apenas ao ver Jesus se aproximar diante daquela grande multidão. E você veja, querido, nesta manhã, que ela vai dizer que precisa pelo menos tocar na ponta, ou na orla, ou na vestimenta de Jesus, mesmo olhando, vendo que Jesus estava envolvido por uma grande multidão. Olha a fé daquela mulher. Ah, se ela estivesse vendo Jesus sozinha, e ela dizer isso para mim era algo plausível, isso era algo perfeitamente viável. Jesus estaria sozinho ali, qualquer pessoa poderia chegar e tocar nele, tocar na orla do manto dele. Então, querido, se essa mulher estivesse dizendo que ia tocar na pontinha da roupa de Jesus, ela vendo Jesus sozinho no canto, eu até diria para ela, ao invés de tocar, converse com ele. Não foi assim. Aquela pobre mulher, ela já vê Jesus praticamente sem vê-lo, porque ela estava vendo era a grande multidão que estava ali no entorno de Jesus. Ela, quando vai dizer que precisaria tocar na pontinha da roupa de Jesus, ela está dizendo, em outras palavras, eu primeiro tenho que vencer aquela multidão. Era como se ela estivesse, sabe, entrando numa maratona, onde ela dizia, se eu conseguir chegar lá, aí eu vou ganhar o prêmio. Aquela mulher estava vivendo ali, olhando para aquela multidão que vinha com Jesus, vendo um drama. Mas era um drama humano que poderia sim ser vencido através da fé. Olha que coisa linda. Quantas pessoas, irmãos, desistem diante de alguma dificuldade. Eles fazem com que aquela dificuldade seja maior do que a sua necessidade. E ainda pior, fazem com que isso que é grande, é uma necessidade que eles têm,
que é grande, se torne tão pequenos que deixa de ser combustível para motivá-los a ir em busca da solução. Tem pessoas que só sabem dizer o tamanho da sua dor quando estão diante de alguém que não pode fazer nada. Tem pessoas que chegam para mim, eu não posso fazer nada por ela, aí ela descarrega a sua necessidade. Irmãos, é tão grande a luta que a gente fica oprimido em tomar conhecimento daquele grande problema. Mas aí quando você diz, olha, esse teu problema tem solução, se você depositar aos pés de Jesus, se você recorrer a Jesus, isso tem solução. A essas pessoas ficam desmotivadas. Elas ficam diante daquele que tem solução, mas não tem motivação de ir em busca. Não tem motivação de ir atrás da solução. E sabe o que é isso? Falta de fé. Mas, pastor, não diga isso não porque eu tenho muita fé. Tem não. Quem tem fé é aquela mulher desse texto que eu li aqui. Isso é fé. Fé que move os pés. Mas fé que faz mover apenas a boca para contar, para churumingar, isso não é fé. Isso é compreensão. A fé pura, genuína, é aquela fé que confessa, que sai da boca, porque já está no coração, já está compreendido. Mas é uma fé que motiva os pés a ir na direção da fonte real, aquela fonte que pode suprir cada uma das nossas necessidades. É esse tipo de fé. Então, nós não estamos nesta manhã querendo desmerecer a medicina, mas nós sabemos que a medicina tem seus limites. A medicina tem seus limites. O sistema econômico, agora abrindo um pouquinho para outra situação, o sistema econômico tem seus limites. Em que sentido, pastor? Às vezes você procura uma empresa em busca de um trabalho e aquela empresa, por mais organizada que seja, por mais lucrativa que seja, ela pode estar vivendo um problema, uma crise econômica, uma situação tal, aonde ela não vai poder lhe dar o emprego. E aí você fica desempregado dentro de casa. Mas aí você fica desempregado dentro de casa só babá, com queixumes, churumingando, e você fica só reclamando e aceita aquela situação. Aí você aceita, se conforma. Com isso, os teus pés param de ir na direção da fonte, na direção da busca da solução. A grande palavra nesta manhã, o grande ensino desta mulher para nós nesta manhã, é que ela não ficou só esperando Jesus passar, não. Não era a banda que estava passando, não. Para ela ficar sentada de camarote, vendo a banda passar. Jesus não é a banda passando, não, viu, meu querido? Jesus é a solução. Jesus é a solução que não pode ser desperdiçada, como aquele pobre cego Bartimeu ali no caminho, sem nem ver quem estava passando. Mas quando ele percebeu, quando alguém contou, era Jesus, ele abriu a boca, ele clamou, ele gritou. Porque ele não queria. Ora, tá, era a banda passando, ele até cego era. Tem pessoas que, mesmo sem conhecer Jesus, já têm uma fé muito mais especial do que a nossa. E como eu estava falando no início, nós que temos já experiências com Cristo, nós já que temos convicções com Cristo, muitos aprendizados, nós que já temos uma vivência, experiências grandiosas com Cristo, nós estamos desperdiçando muito mais a presença desse Cristo que está em nossas reuniões, que está conosco dia a dia, que está conosco dentro de casa. Nós temos desperdiçado muito desta rica presença. E muitos, por um viés dogmático, às vezes diz, não, nós vamos apenas crer em Jesus, apenas vamos adorá-lo pelo que ele é.
É só pelo que ele é. Ele é Deus, é o Filho de Deus, vamos adorar por isso. Não vamos nunca nem falar em pedir nada para ele não ficar pensando que a gente está querendo amar ele só porque ele pode fazer um benefício para mim. Duas coisas aqui. Em alguns casos, é uma falta de compreensão de quem é o próprio Jesus. Jesus não é apenas o Deus Salvador. Jesus é o amor em pessoa. É o próprio amor. Se eu fosse dizer aqui as passagens aonde Jesus chega para as pessoas e vê a sua dor, o seu sofrimento, e se compadece delas, dava para escrever livros. Muitas pessoas se detêm e se resumem apenas na visão do Deus Salvador. Ele salva, mas ele cura. Ele salva, mas ele se compadece. Nós temos um Deus que salva, sabe que é poderoso e ao mesmo tempo um Deus que chora e se compadece dos nossos pecados, das nossas lutas. E nós não podemos ser racionais ao ponto de não abraçarmos essa misericórdia que nos chega todos os dias. Acessível. Todas as manhãs estamos com o Mestre. E aí, por uma questão, muitas vezes, dogmática, não queremos compartilhar nossa dor, nosso sofrimento. Esse mesmo Jesus é o mesmo que diz, pede tudo o que quiseres. Pede. Quem pede, recebe. Isso é ensino de Jesus. E ele não quer que peça a outro. Ele não quer que procure outra pessoa. Ele quer que procure ele mesmo. Ele não se incomoda das multidões que vêm dia a dia para lhe pedir. Ele não se incomoda. Ele não fica triste. Ele não fica aborrecido. Ele não se aborreceu nem com as crianças. Ele estava ali tratando com adultos. E muitas crianças corriam e sentavam em cima do colo dele e apertava e aquela coisa toda. E alguns tentaram tirar até as crianças, que de alguma maneira estavam ali atrapalhando. Ele disse, não tirem elas daqui. E acolheu ainda mais. Meu amado, eu sei que Deus está falando com alguém nesta manhã, sabe por quê? Porque nós, como eu já falava, nós não vivemos num país de primeiro mundo. Até se assim fosse, a gente poderia, até do ponto de vista material, ter muitas coisas boas. Mas Jesus não é solução apenas para as coisas materiais da vida. Quando aqui eu falo da situação desta mulher, é porque a situação dela era patológica, era uma enfermidade. Mas eu quero dizer para você também que você pode recorrer para Jesus para tudo. Para tudo. Eu dizia ontem aos irmãos, lá na nossa igreja, na nossa reunião de oração, que nós não podemos estar julgando o outro por causa da necessidade, por causa do que é que ele está colocando diante de Jesus. Alguém pode estar pedindo um prego a Jesus. Ora, quem sou eu para julgar a importância de um prego na vida daquela pessoa? Talvez para mim seja insignificante. Talvez para mim um prego não seja necessário nem útil para alguma coisa, não esteja precisando de nada disso. Mas isso pode ser importante para alguém. Talvez seja a única coisa que alguém esteja precisando nesta manhã seja de um prego. Isso eu estou falando de uma maneira simbólica para você entender que nós não podemos resumir a nossa ida para Jesus ou, sabe, nominar, eu só vou para Jesus, só vou recorrer a Ele para que os milagres ocorram na minha vida se for por isso, por aquilo outro. Não, meu querido. Não. Eu aprendi na palavra de Deus que são necessidades qualquer ou quaisquer necessidades que vocês estejam passando. Deus em Cristo Jesus, Ele suprirá cada uma das nossas necessidades. Por quê? Porque Ele está obrigado a isso? Não. Mas porque Ele pode e porque Ele tem compaixão de nós. E porque as necessidades elas são diversas. Algumas pessoas precisam hoje de uma bicicleta. Algumas pessoas hoje precisam hoje de um alívio de uma dor de cabeça. Tem pessoas talvez hoje que me escutam, me vê aí, que porventura pode estar aflita
com um filho dando problema dentro de casa, um filho nas drogas, um filho na prostituição, um filho desobediente, um filho problemático. Talvez filhos que estejam agora me vendo, me ouvindo, que estão com um problema grave por causa de seus pais. Alunos que talvez estejam hoje num drama por causa de um trabalho que foi passado para ele e ele não consegue desenvolver, ele não consegue nem entender, ele não sabe chegar no fim daquele trabalho. Eu estou falando de um Jesus para você que além de salvar você dos seus pecados, te perdoar, te selar com o Espírito Santo, garantir a você a vida eterna, eu estou falando de um Jesus que está com você dia a dia. E estando com você dia a dia, ele quer participar da sua vida diária, das necessidades diárias, de pão, de água, de carinho, de abraço. Pessoas que talvez esta manhã estão precisando de um abraço. A grande questão é, você tem fé para isso? Tem pessoas, irmãos, por aí afora, que se reúnem apenas para adorar um Deus, apenas pelo que ele é, pelo que ele representa, pelo que ele é. Mas não lhe busca, não lhe traz, não vai a Jesus para compartilhar nenhuma necessidade, porque eles pensam assim, não, Deus está vendo a minha dor, Deus está vendo a minha luta. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, eu vou garantir a minha salvação, estou salvo e vou para a glória assim mesmo. São pessoas indoutas na palavra. A Bíblia diz que nós devemos nos aproximar de Jesus e fazê-lo conhecido através da oração e da súplica, daquilo que nos perturba, daquilo que nós precisamos, daquilo que nós sofremos. Nós precisamos fazê-lo conhecedor, não apenas entender que ele já conhece porque ele é onisciente. Não! Nós precisamos fazê-lo conhecido aqui, ó. Nós precisamos dobrar o nosso joelho, nós precisamos abrir a nossa boca e nós precisamos, sabe, churumingar as nossas lutas, dores, problemas, necessidades ao Cristo vivo. Precisamos fazer isso todos os dias, todas as manhãs, todos os momentos da nossa vida. Meu querido Luciano Vergara, lá em Rio de Janeiro, está dizendo que uma pessoa sem fé é alguém que está paralisado. É perfeito essa interpretação, viu, Luciano? É alguém que está paralisado. Porque a fé ela é motivadora. A fé, ela não... Olha, a pessoa que está paralisada, ela pode até pensar, mas não tem força para ir. Verdade pura. E ele diz o seguinte, que o que teria motivado, né, a paralisia? Podia ter sido a culpa de uma atitude não reconhecida, nem confessada. Olha que coisa profunda. Né? Às vezes as pessoas mesmo, né, se aprisionam, não querem ir à pessoa bendita de Jesus. Às vezes por uma consciência de um pecado cometido. Porque ir a Jesus é realmente ir à fonte das suas necessidades. Mas também é ir ao santo, é ir ao sagrado. É ir àquele que não peca, que nunca pecou. E muitas pessoas ficam constrangidas por causa dos seus pecados, por causa da sua vida preguiça, ficam constrangidas de buscar a Deus. Por isso que tantos fazem da busca a Deus o último recurso. Eu poderia citar aqui N casos de pessoas que só quando o dinheiro acabou, eu acho que até... o exemplo dessa mulher eu não posso citar, porque esta mulher, ela já sofria dessa enfermidade há 12 anos, e com certeza Jesus não tinha iniciado seu ministério ainda. Jesus aqui, pelo tempo do texto aqui, talvez Jesus estivesse aqui aproximadamente com 1 ano de ministério. Então, ela já tinha 12 anos de enfermidade e já tinha gastado tudo. Já fazia, acredito eu, mais de 5 anos que ela já vivia na miséria, sem posses alguma. Mas tem pessoas que só vão para Jesus quando gastam todo o dinheiro. Essa mulher, ela foi para Jesus no tempo que ela conheceu. No tempo que ela ouviu falar. Alguém chegou para ela, talvez tenha sido naquele mesmo dia.
A Bíblia diz que ela conhecia a fama, ou seja, alguém tinha falado para Jesus, de Jesus para ela, mas nós não podemos precisar se foi naquele mesmo dia. Possivelmente. Possivelmente ela conheceu naquele mesmo dia. Eu prefiro crer assim. Que alguém sabia, né? Alguém viu aquela grande multidão e a conversa surgiu ali e alguém disse, é Jesus. E alguém trouxe os fatos e os feitos de Cristo para os ouvidos daquela mulher. E naquele mesmo momento brota esta fé, que é uma fé que eu preciso que você tenha. Se você tiver uma fé nesse nível de maturidade, uma fé nesse nível, irmãos, nós podemos trazer milagres para dentro da nossa casa. Nós podemos. Nós podemos melhorar muito a nossa vivência diária, a nossa condição de maturidade cristã, ela pode desenvolver bastante se nós tivermos uma fé nesse nível. Então, meu querido, nesta manhã, não desperdice essa oportunidade grandiosa. Você que já teve algumas experiências com Jesus, ele está aí, mas pastor, eu não estou vendo Jesus. Você não precisa ver. Você não precisa ver Jesus para que o milagre aconteça. O Bartimeu, o cego, também não viu. Ele não viu a Jesus. Não viu nem fisicamente. E mesmo assim o milagre aconteceu na vida dele. Você só precisa de fé. Você só precisa de fé. Uma fé que motive você a ir até Jesus. Como é que você pode encontrar Jesus? Você pode encontrar Jesus talvez agora aí dentro da sua casa. Você pode, se você puder agora, parar um pouco o que está fazendo. Se tranca dentro do teu quarto. Ou pode ficar na sala mesmo se não tiver ninguém. E faz uma oração de fé para Jesus. Jesus está vivo. Muitos querem frisar, veicular fortemente a morte do Cristo, o Cristo ali crucificado, para que fique, sabe, na mente das pessoas, Cristo morreu, Cristo morreu, Cristo morreu. Mas eu quero dizer para você que essa imagem ela precisa ser não esquecida, mas tem que ser limpa da sua mente, para que você tenha na sua mente a imagem do Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, o Cristo eterno, que vive hoje e eternamente, aquele que é o alfa e aquele que é o ômega. Ele está hoje aí com você, ele pode estar com você aí hoje, agora. E se você tiver mais fé ainda, você pode até visitar uma igreja evangélica. Você pode procurar um pastor para orar por você. Você pode procurar aqueles que têm fé, a fé nesse nível, porque tem pessoas que têm fé nesse nível, que conseguem, sabe, atrair o milagre para perto de si. Porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam, mas tem que ter fé. Você precisa acreditar, sabe que Deus, ele pega aqueles que têm fé e galardoa. Sabe o que é isso? Deus presenteia, Deus dá bênção, Deus, sabe, ele se alegra com aqueles que têm fé. Porque aqueles que têm fé fazem com que a palavra de Deus ela seja ecoada, ela seja, sabe, transmitida, veiculada, mantida viva. Essa chama do evangelho, ela fica acesa diariamente na boca, na vida daqueles que têm fé. Aqueles que não têm fé ou deixaram sua fé esfriar, morrer, esses não falam mais de Jesus. Esses não têm mais na sua boca o discurso do evangelho. Só estão ligados e só apregoam as situações desta vida. Então, meus queridos, nesta manhã estamos chegando aos momentos finais da nossa programação. A palavra, a lição para esta manhã é ter fé. Põe a tua fé em ação. Veja os exemplos bíblicos, de fatos históricos, reais, de pessoas que tiveram suas vidas transformadas. E acredite, isso pode acontecer com você hoje. Essa mulher sofreu 12 anos, foi alcançada com o milagre de Jesus. Tem pessoas que têm fé para acreditar em Frei Damião, em Padre Inciso, em Santo Antônio de Pádua, em São Mamede, mas não tem fé para se dobrar e se render aos pés de Jesus Cristo. Que nesta manhã você receba esta palavra e deixe Deus aplicar esta palavra no teu coração. Deus vai te transformar, Deus vai te renovar,
Deus vai colocar a mão naquela coisa que você precisa, naquele algo, naquela situação que está turbulenta. Deus vai acalmar, Deus vai aliviar e Deus pode até curar, Deus pode até apagar, zerar essa situação para a glória e honra do nome dele e da pessoa bendita de Deus. Tá certo, querido? Que Deus te abençoe e te guarde. Nós precisamos ter fé. Que Deus abençoe até quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Tchau, tchau, povo de Deus.